Começa agora Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos, que integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Bem-vindos a mais um podcast Cruzamentos Literários. Sou Rita Chaves, professora de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa e uma das curadoras dessa série, que 2 vezes por mês conversam com um escritor de língua portuguesa para conhecer mais sobre a sua obra, a sua vida e o modo como pensa o mundo e a literatura. Esse é um programa que procura uma forma de aproximação nesses tempos de tão necessário distanciamento. Nesse caso, a literatura é o laço, e temos na língua portuguesa uma ponte sobre os oceanos que agora nos parecem muito mais longos. O convidado de hoje é Pepe Tela, um escritor angolano que há muito tempo incorporou à sua obra e à sua vida aquilo que podemos chamar de dimensão atlântica e depois trouxe outros mares à sua agenda. Pepe Tela nasceu em 1941, na cidade de Benguela, segundo o próprio, a mais bonita de Angola. E nasceu com o nome de Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. O nome de Pepe Tela ele ganhou numa espécie de segundo nascimento, quando selou o seu destino à luta pela independência de seu país. Foi o codinome que escolheu ao ingressar na guerrilha em 1970, após fugir de Portugal, para onde tinha estudar há alguns anos. Depois de deixar Lisboa, Pepe Tela segue para Paris, mas por pouco tempo. O destino seria Argel, onde permanece por 6 anos enquanto aguardava o momento de participar concretamente da luta de libertação. É o tempo em que cursa Ciências Sociais e participa da fundação do Centro de Estudos Angolanos. Sua vida, marcada por muitas travessias, faz dele um personagem que poderia surgir em vários dos romances que escreveu. E de vários modos podemos encontrá-lo em Mayombe, em Iaka, em As Aventuras de Ngunga, em A Gloriosa Família, em O Desejo de Kianda, em O Cão e os Caluandas, em A Geração da Utopia. Também podemos vislumbrar a sua consciência crítica no olhar demolidor lançado sobre o presente angolano em Predadores e em Sua Excelência de Corpo Presente, seu último livro, lançado no Brasil agora em 2020. Pepe Tela foi guerrilheiro, foi vice-ministro da Educação, foi professor, mas o escritor, em franca coexistência com todas essas atividades, definiu seu modo de estar no mundo e, desde que deixou a função de professor na Faculdade de Arquitetura em Luanda, a literatura é o seu trabalho. Essa dedicação, ao longo de tantos e tantos anos, resulta numa extensa e diversificada obra sobre a qual vamos conversar. Na conversa sobre a obra, teremos alguns saltos para a vida, porque temos um caso de coerência entre o escritor e o cidadão. Não só de Angola, mas um cidadão de um mundo em movimento que reclama sua intervenção. Antes, porém, eu queria lembrar que ele é autor de 2 peças de teatro, um livro de contos, 2 livros de crônicas e 21 romances. Entre 1981, quando Mayombe foi contemplado com o Prêmio Nacional de Literatura, até 2020, quando o romance mais recente recebeu o Prêmio Corrente de Escrita, Pepe Tela teve muitos sinais de consagração. Em 1997, foi agraciado com o Prêmio Camões, um inequívoco reconhecimento da amplitude de sua obra pelo mundo da língua portuguesa. Uma carreira longa, feita de muitas parcerias com a história, com a antropologia, com a sociologia e de muito trânsito por muitas geografias. Pepe Tela viveu e escreveu sobre vários territórios de Angola e não só. Lisboa, Berlim, Berkeley e Santos são alguns dos seus portos. Com esses movimentos, ele nos ajuda a colocar em causa alguns dos preconceitos que rondam as literaturas africanas. Olhando o mundo a partir de Angola e olhando Angola a partir do mundo, o escritor alerta para a necessidade de vermos a África a partir de muitas coordenadas, rompendo com uma visão exotizante que frequentemente reduz o continente a um espaço fechado. Este episódio conta com leituras de trechos da obra de Pepe Tela pelo poeta, músico e performer Ricardo Aleixo. Pepe Tela, muito obrigada por estar aqui conosco. Como sempre vai ser, tenho certeza, um grande prazer essa nossa conversa. E eu vou começar falando do Moana Puó, um livro
sobre o qual eu penso ainda se fala muito pouco. Talvez o enorme sucesso de Mayombe, livro que desperta as paixões, inclusive a minha, e enorme interesse, inclusive pelas circunstâncias de sua produção, tenha deixado um pouco na sombra o seu livro de estreia, que é bastante singular no conjunto de sua obra, um livro muito instigante e ainda pouco estudado. Eu gostaria de começar essa conversa ouvindo um pouco sobre Moana Puó, escrito em 1969, publicado somente em 1978, traduzido para o alemão e para o ucraniano e ainda aguardando uma edição brasileira. Há um trabalho de linguagem muito singular na obra que marca uma dimensão alegórica a que você regressou em algumas outras narrativas. Eu queria que você falasse um pouco como se definiu essa opção por uma linguagem que corteja a poesia num romance. Se é que você o lê também como romance. Porque Moana é criança, Puó é mulher, em língua choca. Portanto, uma mulher-criança ou criança-mulher é uma jovem. E o que deu origem a esse livro, quer dizer, é a reprodução de uma máscara choca do nordeste da Angola, da região da Lunda, onde houve o grande império Lunda. Esta máscara está no Museu Tervuren da Bélgica. E foi tirada, ou pelo menos foi-me enviada, por uma grande estudiosa dos povos do nordeste da Angola e sul do Congo, a região do Katanga, né? É uma máscara que é usada por um homem, sempre usada por um homem, nas danças tradicionais, né, representando, portanto, exatamente o espírito Moana Puó dos Chokwe, população que hoje é maioritária na Lunda. A mim provocou isso, com essa ligação que havia a esse nordeste fabuloso de Angola em termos de arte pictórica, música, a pictórica metendo pintura e metendo escultura e sei lá mais que, e que é a porta de entrada para Angola de todas as populações que hoje estão em Angola e que vieram da África Central, né? Passando por cima da grande floresta do Congo, caindo na região dos Grandes Lagos e depois descendo para sudoeste, né? Entrando pela Lunda e espalhando-se por Angola, né? Em diferentes grupos, com diferentes línguas, dependendo das épocas, as línguas iam se emancipando umas das outras, etc. Tudo isso levava-me a fazer metáforas, imagens, e então, bom, saiu isso. É claro que tem algumas coisas a ver com tentativas de prosa poética que eu já tinha feito antes, né? Particularmente uma história que eu escrevi para Jorge Amado, né? Para Jorge Amado, influenciado exatamente pelas obras, algumas obras de Jorge Amado, uma das quais que eu reli há pouco tempo, Mar Morto. Voltei a ler, já li não sei quantas vezes. Então saiu essa prosa, que eu considero romance, que não é fácil de entender. Penso que não é fácil de entender e por isso passou-se um pouco ao lado, né? Passou-se um pouco ao lado, mas curiosamente foi a primeira obra que eu escrevi e que eu guardei, porque todas as outras que eu escrevi antes eu fui ou perdendo, ou deixando por aí, ou deitando fora, mesmo rasgando, queimando, o que fosse. Essa foi a primeira que eu guardei. Eu guardei e foi logo a seguir que eu parti para o Congo, para ir depois para a guerrilha mais tarde, alguns depois, e eu levei esse livro para o Congo. E depois levei para a Frente Leste, que andou sempre comigo. Portanto, depois, ao chegar a Luanda, foi criada a União de Escritores Angolanos, quando começou a publicar. Para mim era o primeiro meu livro a ser publicado, mas não foi porque aí foi As Aventuras do Gunga, foi primeiro, saiu primeiro, né? Já na frente da guerrilha no leste de Angola, né?
Foi publicado aí uma edição muito rudimentar, né? Não era propriamente numa tipografia. Tinha escrito Mayombe já antes, portanto, ao pé do Congo, portanto, no Mayombe, na floresta do Mayombe, que é na nossa província de Cabinda, a província mais ao norte, e que faz fronteira com os dois Congos. E então a ordem de publicação acabou por ser primeiro o terceiro livro a ser escrito, As Aventuras do Mundo, depois o segundo livro a ser escrito, foi o segundo, e finalmente em terceiro lugar foi o primeiro a ser escrito, o Moanapuã, e que realmente tem passado muito despercebido, mas é talvez pela sua linguagem, o seu estilo talvez mais próximo da poesia do que da prosa, talvez, ou também com muitas metáforas, com muitas fábulas, tem mitologia africana aí no meio, tem muita coisa aí no meio, é muito denso, né? É muito denso. Até que ele a viu, já depois de Calpe. O caminho que levava à montanha era suave, plano inclinado coberto de flores violetas. Ela viu. Morcegos cegos perceberam a luz transmitida pelo outro. Ela tentou fugir. A desilusão de uma busca vã cavara a angústia do sol. Os círculos elípticos no universo oval estavam destruídos, mas o mundo ainda era oval. Ele pressentiu a angústia. O sonho fugitivo voltava atrás, ao tempo das promessas radiosas. À sua frente, a montanha. Dos lados, o abismo. Normalmente, nós somos seduzidos pelas questões que envolvem a produção do Mayombe, aquelas condições físicas muito complicadas. Mas eu hoje queria que você falasse um pouco do processo da escrita. Como é que você, de um relato de guerra, passou por uma ficção e com um projeto muito particular de narrativa? Qualquer coisa que acontece, sempre qualquer coisa que acontece me avisa. Atenção, quer dizer, a caça, perto, a caça, ficar atento. No caso do Mayombe foi isso, eu era também correspondente de guerra, chamemos assim, né? Era obrigado a fazer os comunicados de guerra para o Departamento de Informação, depois sobretudo passava na Rádio Brazzaville, que era muito ouvida em Angola, e então nós tínhamos um programa todos os dias, meia hora, que servia para mobilizar as pessoas em Angola, né? E realmente eu só depois de já estar, depois de ter acabado já a guerra contra o regime colonial, estar já a percorrer o país de carro, não a pé, né? Essas condições, é que eu me apercebi da importância da Angola combatente realmente na mobilização da população durante esses anos 60 e os anos 70. E então eu escrevi o comunicado de uma operação em que tinha mais assistido do que participado, diga-se passagem. Depois de escrever o comunicado, nos termos em que eram feitos os comunicados, e que são feitas até hoje as notícias sobre combates, né? É uma coisinha assim, pequenina, 2 ou 3 frases e acabou. E eu tirei aquilo, rasguei a página para enviar, né, para o Departamento de Informação, e disse, mas passaram-se tantas coisas, né? Passaram-se tantas coisas nessa operação toda, né? Nessa operação não foi só um combate, foi toda uma operação, e resume-se a meia dúzia de linhas. Quer dizer, isso é tudo, a realidade ali estava muitíssimo próxima da ficção, muito próxima da ficção. Há um momento dado de escola exatamente quando o Curie resolve dizer, espera aí, quem está a contar essa história sou eu. Não é nada esse que depois vai assinar esse livro, sou eu. Eu é que estou a contar essa história. E aí nasce a coisa, eu, o narrador, sou Curie, e começo a escrever. A ver, de vez em quando, personagens que pegavam na palavra e que se transformavam, portanto, de personagens em narradores.
a história foi se desenvolvendo, já desenvolvendo com algumas coisas reais, mas deslocadas, aumentadas ou diminuídas, vistas sobre outro foco, etc. Quer dizer, a realidade, no fundo, é aquela, não é? O que se passava era mais ou menos aquilo, mas, obviamente, a partir de uma certa altura, já era o escritor a comandar a escrita. Agora, as primeiras, sei lá, talvez 20 páginas foram assim, escrevi 2 ou 3, depois guardei, não sabia dizer, mas isto é capaz de se molhar, e então consegui arranjar um pouco de plástico, e comecei a habituar-me, e esse livro passou a vida, esse livro Manhã passou a vida enrolado, sempre enrolado, com plástico à volta, para se chovesse, etc., para não perder. Eu senti que estava ali uma história. Onde eu nasci, havia homens de todas as línguas vivendo nas casas comuns e miseráveis da companhia. Onde eu cresci, no bairro Benfica, em Benguela, havia homens de todas as línguas sofrendo as mesmas amarguras. O primeiro bando a que pertenci tinha mesmo meninos brancos e tinha miúdos nascidos de pai umbundo, chokwe, quimbundo, fiote, coanhama. As mulheres que eu amei eram de todas as tribos, desde as Reguibá do Marrocos às Zulu da África do Sul. Todas eram belas e sabiam fazer amor, melhor umas que outras, é certo. Qual a diferença entre a mulher que esconde a face com um véu ou a que o deforma com escarificações? Querem hoje que eu seja tribalista. De que tribo? Pergunto eu. De que tribo, se eu sou de todas as tribos, não só de Angola como de África? Não falo eu o Swahili? Não aprendi eu o Hausa com o nigeriano? Qual é a minha língua, eu, que não dizia uma frase sem empregar palavras de línguas diferentes? E agora, que utilizo para falar com os camaradas, para deles ser compreendido? O português. A que tribo angolana pertence à língua portuguesa? Eu sou o que é posto de lado porque não segui o sangue da mãe quimbundo ou o sangue do pai umbundo. Também sem medo, também teoria, também o comissário e tantos outros mais. A imensidão do mar, que nada pode modificar, ensinou-me a paciência. O mar une, o mar estreita, o mar liga. Nós também temos o nosso mar interior, que não é o Kwanza, nem o Loje, nem o Cunene. O nosso mar, feito de gotas de diamante, suores e lágrimas esmagados, o nosso mar é o brilho da arma bem oleada que faísca no meio da verdura do Mayombe, lançando fulgurações de diamante ao sol da lunda. Eu, Moatianvoa, de nome de rei, eu que escolhi a minha rota no meio dos caminhos do mundo, eu, ladrão, marinheiro, contrabandista, guerrilheiro, sempre à margem de tudo. Mas não é a praia, uma margem? Eu não preciso de me apoiar numa tribo para sentir a minha força. A minha força vem da terra que chupou a força de outros homens. A minha força vem do esforço de puxar cabos e dar a manivela e de dar murros na mesa de uma taberna situada a algures no mundo, à margem da rota dos grandes transatlânticos que passam indiferentes sem nada compreenderem do que é o brilho diamante da areia de uma praia. Eu acho que o livro é muito original, e além da minha própria paixão, Pepetelli, eu tenho sido testemunha do interesse que esse romance desperta nos jovens. Ele já foi indicado por mim várias vezes como leitura na Universidade de São Paulo, e eu fico impressionada como vejo aparecer nos jovens de hoje, que têm uma experiência completamente diferente das nossas experiências, e eles são apanhados pelo livro. E outra coisa que eu acho muito interessante é que, normalmente, as figuras emblemáticas das revoluções populares são o agricultor, o camponês, e o trabalhador, o operário. E você coloca, a síntese da sua proposta na voz do marinheiro.
O Mote Anva tem uma das falas mais bonitas do livro. Como é que entre camponeses, né, e operários mais identificados convencionalmente com a luta revolucionária você chegou a esse marinheiro? Bem, por um lado, há aí alguma coisa do meu tribalismo, né? Mote Anva era de Benguela, né? Tem o nome da Lunda, Mote Anva, né? É o imperador da Lunda. Tem o nome da Lunda, quer dizer, o Nordeste de Angola, mas realmente ele nasceu como é um personagem que se diz que é de Benguela, portanto, da parte sudoeste de Angola, né? Quase que outro extremo. E é um dos personagens que eu sempre gostei mais, ou que tinha mais a ver comigo, talvez, ou aquilo que eu gostaria talvez de ser, não era, né? Quer dizer, essa visão que ele tinha, marinheiro, é a abertura para o mundo. Ele viajou, conheceu gente de todos os lados, conheceu mulheres de todo o mundo, né? Portanto, como é que ia ficar amarrado nos limites estreitos de uma etnia ou de uma raça ou do que fosse, até pode-se dizer de uma nação mesmo, não é? Realmente era uma espécie de internacionalista, realmente um cidadão do mundo. Olha, agora eu vou dar um salto para a vida. Grande parte da literatura angolana foi escrita em espaços de exceção. Luandino escreve vários livros na prisão, Jacinto, Antônio Cardoso e Agostinho Neto também. Costa Andrade escreve alguns poemas no exílio, outros na guerrilha. Quer dizer, no seu caso, Mayombe e as Aventuras de Lugunga são exemplos dessa condição. E o que é curioso, né, e muito estimulante é que a guerrilha não é só o tema. A guerrilha é toda uma ambiência, um fato que intervém diretamente no ato da escrita. Para os leitores comuns, há um sentimento de perplexidade diante da atmosfera de violência que necessariamente está impressa na situação de guerra, né? Por mais que nós romantizemos a guerrilha, né, e eu penso que devemos romantizar, porque ela tem uma dimensão épica, sem dúvida, mas há uma carga de violência. Em uma entrevista em 97 para o jornal da USP, você diz o seguinte sobre a guerrilha, sobre o tempo da guerrilha: foi o melhor período da minha vida. Era o período em que estava absolutamente tranquilo com a minha consciência. Fazia aquilo que deveria fazer. Depois de tantas décadas, de tantas outras guerras que você enfrentou, né, nos mais variados campos, e você continua a fazer essa avaliação? Foi o melhor período da sua vida? Sim, nesse aspecto foi terrível do ponto de vista físico, né? Diga-se passar, é claro. Guerrilha é não ter casa, a casa é a mochila, se tem as costas, que é peso, né? Que é peso que dói, né? Longas marchas, muita fome, muita sede, muito perigo, companheiros feridos, alguns mortos, há toda essa violência constante. Mais tranquilo, talvez, no Mayombe do que depois. Na Frente Leste era pior. Na Frente Leste era pior porque no Mayombe nós tínhamos a proteção das árvores, da floresta. Não havia aviação inimiga. A aviação inimiga não fazia nada, né? Não havia nada. Se passava em baixo, podia lançar as bombas que quisesse, as bombas rebentavam lá em cima, nenhum fragmento chegava imediatamente abaixo. Ao passo que na Frente Leste, não. Na Frente Leste havia horas, às vezes horas e horas que uma pessoa andava atravessando só com erva, né? Nós chamamos de capim, não sei se no Brasil não chamam capim. Chamam. Também. Só capim, e sempre tínhamos à mercê da aviação inimiga, sobretudo dos helicópteros, que eram um terror, né? Desse ponto de vista, né, até era mais perigoso, havia muito mais pressão das tropas portuguesas,
apoiadas pelos sul-africanos, já então, nessa altura, né? Os sul-africanos eram sobretudo na parte aérea. Realmente, mais tarde eu soube que houve um acordo de partilha de espaço aéreo, né? E a parte que coube do território, bom, era essa que estava sob a vigilância aérea da África do Sul e também a ação dos aviões e dos helicópteros, mais do que propriamente os portugueses. Mas, portanto, desse aspecto era muito duro, era tudo muito difícil. Quando eu digo que sim, que era um período feliz, é no sentido que eu não tinha problemas de consciência nenhum. Eu estava a fazer aquilo que eu queria fazer, que eu achava que era necessário fazer. Não havia dúvida, não tinha dúvida, era aquilo. Sim, havia erros, sim, todos cometíamos erros, sim, ficávamos zangados, sim, havia discussões internas, sim, havia isso tudo. Mas depois havia uma paz de alma, né? Mas então, nós estamos a fazer aquilo que é preciso e nós vamos ganhar mais cedo ou mais tarde. E esse povo vai ser livre. Esse povo tem de ser livre. É nesse sentido que eu dizia que foi o melhor período da minha vida, no sentido em que eu estava a fazer aquilo que tinha que ser feito, apesar de todas as dificuldades. E, enfim, e por vezes também de injustiças que havia, não contra mim, mas injustiças que eu via, que, sei lá, já se começavam a adivinhar, aquilo que eu antevi um pouco no Maion, até talvez no Monopólio também tem qualquer coisa lá no meio, mas aí é mais pela positiva, né? Quando vencem, pronto, inventam a máquina que sabe imediatamente qual é o desejo da maioria e esse desejo realiza-se, embora sem esquecer a minoria que queria outra coisa, né? Bom, essa é a utopia mesmo mais utópica que pode existir. Portanto, havia, por vezes, injustiças. Bom, tentávamos resolver as injustiças, tinham que ser feitas a nível mais da palavra, do exemplo e da persuasão, não é? Mas tudo isso, quer dizer, eu via pelo lado positivo, não, de qualquer modo isto que aconteceu, que é mau em princípio, mas se nós damos a volta, fazemos com que isto resulte e as pessoas aprendem afinal que estavam erradas e que afinal isto é bom para todos desta maneira, etc. Havia sempre esse sentimento, no fundo, um otimismo revolucionário, né? No fundo, ou utópico, se quisermos, não é? E que me acompanhava também. Eu era jovem, né? Tinha direito de seguir utopias, né? Mais tarde já não tinha esse direito, já tinha a obrigação de ser realista. Um dos trechos, né, que eu selecionei aqui é exatamente uma reflexão de Sara, que é uma das mulheres mais fortes de sua obra, personagem da geração da utopia. Portanto, só os ciclos eram eternos. Na prova oral de aptidão à Faculdade de Letras em Lisboa, o examinador fez uma pergunta ao futuro escritor. Este respondeu hesitantemente, iniciando com um portanto. De onde é o senhor? Perguntou o professor. Ao que o escritor respondeu, de Angola. Logo vi que não sabia falar português. Então desconhece que a palavra portanto só se utiliza como conclusão de um raciocínio? Assim mesmo, para pôr o examinando à vontade. Daí a raiva do autor que jurou um dia havia de escrever um livro iniciando por essa palavra. Promessa cumprida. E depois deste parênteses revelador de saudável rancor de 30 anos, esconde-se definitiva e prudentemente o autor. Era um dia particularmente luminoso e quente para um abril lisboeta. Na véspera tinha chovido toda a noite, o que era próprio da estação, mas hoje o sol nascera num céu tão azul que até doía não poder voar. Sara abriu os braços descobertos. Inútil, não nascera pássaro. Decidiu caminhar um pouco até a próxima paragem do autocarro para gozar o sol e o calor. Ali,
perto do hospital universitário havia pouca gente nas ruas. Gente bizonha que ia para o hospital ou dele vinha, preocupados com alguma doença real ou suposta. Se não tem nenhuma, preocupam-se pela que terão no futuro. O português precisa sempre de qualquer coisa para estar melancólico. E se não for a saúde, é a família ou então o emprego. Povo triste, pensou Sara. É do regime político ou é a essência da gente? Não vamos também culpar o salazarismo de tudo. O próprio Salazar já era tristonho, cinzento, antes de criar o seu cinzento regime. Regime de eclesiásticos e militares graves. O que convém para um povo de camponeses com pouca terra. Assustou de repente. Estas ideias não serão reacionárias? Tinha de perguntar ao Aníbal. Ele era obrigado a ser especialista dessas coisas. Mas que são tristes, são. Que diferença com a esfuziante alegria dos africanos, o que os faz passar por irresponsáveis. Também não era verdade. O Aníbal, por exemplo, sempre agarrado aos livros e às ideias, não era um tipo alegre. E era de Luanda, a cidade das 1000 loucuras. A Sara nos leva a pensar que, além da diferença política entre a metrópole portuguesa e o território ocupado, havia o peso de uma grande diferença cultural que ultrapassava a barreira da raça. Agora, nós sabemos que, de qualquer modo, não é, depois de inventado e de sacramentado pelo colonialismo, a raça é um elemento importante. Não é? Você é branco e viveu como guerrilheiro e como escritor. Não é? Como é que foi enfrentar essa questão, e é mais difícil hoje, dentro de Angola ou fora de Angola, ser visto como um escritor angolano branco? Eu acho que é mais difícil ser visto fora de Angola. Fora de Angola, há uma certa surpresa. E, curiosamente, eu diria fora da África. Não há assim tanta surpresa nos países africanos. É claro que é preciso que as pessoas também saibam alguma coisa de quem é que está a vir ali, né? ou com quem é que estão a falar, etc. Mas também depende das situações, depende dos momentos. E, por exemplo, pegando aqui no caso da Angola, essas, digamos, contradições que existem, né, entre pessoas de cores diferentes, por vezes são mais fortes do que noutros momentos. Tem muito a ver com questões políticas e económicas. Se há uma situação tensa do ponto de vista político, pode haver também alguma tensão entre pessoas de cores diferentes. Pode haver. Numa situação de grandes dificuldades económicas, aí é pior, na medida em que há uma diferença mesmo. Há uma diferença económica e social. Não é em função, fundamentalmente, da cor da pele, não é em função da cor da pele, mas é que a cor da pele, digamos, corresponde a um estatuto económico ou social determinado e mais favorecido. Vou voltar a uma obra que eu acho muito especial, que é o Cão e os Caluandas, onde nós temos um cão, um cachorro, como dizemos no Brasil, deambulador, que carrega a marca de uma certa melancolia. Né? Esse cão percorre as ruas de Luanda e, no conflito entre ele e a buganvília, né, nós começamos a perceber certos sinais. Me parece que você pronuncia, a partir desse conflito, outras batalhas que viriam a ocorrer. Fazendo um retrospecto, nós podemos pensar que o agravamento de contradições que viriam a se concretizar no tempo de Predadores e nos acontecimentos que serão ironicamente narrados em Sua Excelência de Corpo Presente, tudo isso estava sendo previsto pelo cão. Quer dizer, e quais eram os sinais que se apresentavam como um aviso, né, dessa mudança negativa? Sim, esse livro começou a ser escrito 3 anos, talvez, depois da independência, começou a ser escrito, mas
foi aos pouco a pouco. Aliás, a forma adotada para ele foi exatamente por causa disso. Eu não tinha a certeza quando é que iria ter possibilidade de voltar, de retomar o livro, dadas as funções que desempenhava na época, né, que me obrigavam a muitas movimentações, muitas reuniões, sobretudo, coisas que eu nunca gostei muito. E, portanto, havia, digamos, uma forma para evitar que se notasse, digamos, uma certa falta de unidade no estilo literário, era exatamente provocar a falta de unidade de estilo. Né? E, portanto, bom, um facto é contado como se fosse um conto, a seguir é uma peçazinha de teatro, né? A seguir é reportagem de jornal, a seguir é qualquer coisa, é um diálogo na rua, etc. Sempre o veículo, digamos, a estratégia narrativa é sempre diferente, exatamente para não se notar que deve haver saltos brutais deste tipo. E entretanto, surgiu, no momento dado, a questão da bugavília, né? Então isso serviu para, sendo posto entre outros episódios, a servir para costurar um pouco a trama narrativa. E acaba por se tornar, talvez, a história mais importante, uma das mais importantes desse livro. Né? Porque realmente o cão, que representa, sem dúvida alguma, pelo menos qualquer coisa de romântico, é o cão a ver a Toninha a passar no mar ao longe, né, e a ganir saudade dela, né? E depois o cão a vingar, digamos, a morte da trepadeira de flores vermelhas, né, que a bugavília destrói, ou subjuga, não pode ser. Bom, que é a outra parte, aí o cão também como vingador, que aparece várias vezes em vários episódios, né, sem querer, né, ele provoca, por exemplo, pelo menos um equilíbrio de situação, né, no momento, quando as situações estão desequilibradas. E que representa, no fundo, aí penso que o cão representava certas qualidades, daquilo que poderiam ser pessoas honestas, pessoas decentes, né? Pessoas progressistas, que viam um futuro melhor para os outros. Enquanto a bugavília é o contrário, é o que serve para fazer cercas, é o que serve, tem espinhos, etc. Portanto, eram os perigos que se adivinhavam. Mas também nas próprias histórias que são contadas de uma forma ou de outra, apareciam alguns aspectos negativos que poderiam desenvolver-se, que se vieram desenvolver. Não? Um ou outro só está preocupado em aparecer na televisão, mas o que é que a televisão diz de mim, por exemplo, e fica furioso porque a televisão está a falar mal dele. Na televisão alguém está a dizer qualquer coisa que ele não agrada e parte da televisão, né? E as crianças ficam tristíssimas lá em casa, ou tem vontade de partir, já não sei se chega a partir, é capaz não, dá um pontapé no cão, é a mesma coisa, quer dizer, acaba por ser a mesma coisa, digamos, questões de deslealdades que aparecem, né, em certos apontamentos, covardias, burocracias, acho que há um apontar para a burocracia como qualquer coisa que é necessária, mas que pode derivar para coisas piores no futuro. Há isso, no fundo, nesse livro já há muitas coisas, talvez mais concretas apenas do que aquilo que o Mayombe já pressupõe, ou pelo menos a fala, uma outra fala, né, no Mayombe, que pressupõe que o futuro talvez não seja exatamente aquilo que nós imaginamos. Né?
Não foi aquilo que nós combinamos, não é? É o que nós vamos dizer, não foi. Portanto, também se pode dizer aquilo que nós imaginávamos que ia ser o futuro, não terá sido, infelizmente. Mas realmente, esse livro foi escrito em circunstâncias muito especiais. Aliás, cada um é escrito sempre em circunstâncias muito especiais, de maneira que acaba por ser um bocado diferente. Mas eu gosto disso. Quer dizer, eu não tenho a mínima pretensão ao escrever um livro, não tenho a mínima pretensão de que digam, esse a escrever assim só pode ser fulano de tal. Não, eu fico muito satisfeito se o leitor se surpreende, isto é totalmente diferente daquilo. Né? Só sabe que o livro está publicado, só sabe que o livro é meu porque tem lá o meu nome lá na primeira página, na capa. Mas, portanto, há sim um problema que eu tenho, que é a repetição. Eu repito muitas coisas na minha vida, eu tenho uma rotina, preciso da rotina porque tenho uma memória e, portanto, se não seguir as rotinas, eu esqueço-me de qualquer coisa sempre. Né? Perco, absolutamente. Mas na literatura eu não gosto de repetir. E às vezes eu sinto que eu estou a repetir, aí imediatamente eu elimino isso. Elimino imediatamente. Basta desconfiar. Né? Nem preciso de comprovar, basta desconfiar. É claro que há temas que são tratados muitas vezes, são os temas que me povoam, os sonhos, sobretudo. Né? Mas sobre esse coisa do cão escaluanas, também há uma procura de cidades. E, aliás, nesse livro está uma cidade que já não existe. Né? Portanto, também é um livro de história. Apesar de ser um livro de ficção, já é um livro de história, né? Daquela Luanda dos primeiros tempos da independência. A Buganvília 9. Desta vez vim só eu para a quinta. A mãe e o Chico ficaram. A mãe foi inaugurar a loja com o primeiro carregamento da quinta. Couves, alface, tomate, galinhas, ovos e fruta. À noite disse que foi uma enchente, acabou-se tudo em 2 horas. É mais caro que nas bancas estatais, mas as pessoas compram. O Chico disse para ela ter cuidado com os preços acima dos legais. Ela respondeu, não há problema, o fiscal está no esquema. É que precisamos ganhar dinheiro rápido para comprar tratores e aumentar a produção de tomate e depois comprar a fábrica de concentrados que o Chico dirigirá. Aqui na quinta está tudo normal. Tudo não. O Lucapa está desesperado. Mal consegue dormir no alpendre porque a buganvília invadiu tudo. Com uma katana cortei 2 ou 3 ramos para fazer espaço para o pastor alemão dormir. Mas sei que na semana próxima já está tudo outra vez cheio. Quando cortei os ramos, às escondidas, tive uma impressão estranha. Com as conversas do pai, até me pareceu que estava a cortar-lhe um braço. Será Kazumbi, como dizem os trabalhadores bailundos. Ainda lá estão restos da trepadeira de babos vermelhos apertados pelos braços da buganvília. O Lucapa olha para eles e uiva, como se fosse para um ponto desconhecido muito à nossa frente. Pepetela, eu penso que há um outro dado que também é muito, muito importante na sua obra, que é a capacidade que você tem de colocar Angola como um país que não está fora do mundo. Quer dizer, aqueles problemas que você denuncia, né, com várias estratégias literárias, aqueles problemas são problemas que o mundo vive. Então, eu acho que um dos mais terríveis é exatamente essa conexão entre o empresariado ganancioso e um poder político irresponsável. Isso está em Luanda, isso está de forma radicalizada no Brasil do presente, e eu penso que é uma coisa interessante é que a literatura foi uma aliada na estação da utopia, Ela ajudou a imaginar um mundo novo e a estruturar um sonho, sobretudo para a sua geração, e para o seu país. Você vê a literatura agora como uma força também capaz de atuar nesses tempos de pesadelo?
Capaz de atuar, sim, mas com menos importância do que tinha antes, sem dúvida alguma. Digamos, atualmente a concorrência é muito forte, né? Há a concorrência da televisão, do cinema. O próprio cinema, né, já sofre muito a concorrência da televisão e o cinema acaba por se ir casando com a televisão para sobreviver como tal, né? Mas mesmo as técnicas, etc., cada vez são mais próximas. Não sei, isso aí precisava conversar mais com os meus amigos cineastas sobre isso, sobre esse aspecto, para me ensinarem um pouco como é que está. Mas a literatura hoje tem menos importância. Há outras formas de narrar as coisas, né? Mesmo através do WhatsApp, por exemplo, né? Ou outras redes sociais, as histórias vão sendo narradas. Mas o que é curioso é que aquilo que se mantém no ser humano é essa necessidade que tem de ter conhecimento de histórias, né? Eu ia dizer ouvir histórias, mas não é só ouvir, não é só ler, é saber, conhecer, ter conhecimento, chegar ao conhecimento das histórias. O ser humano atual, apesar de todos os avanços tecnológicos, apesar de só pensar em dinheiro e coisas assim, ainda precisa da imaginação, ainda precisa do fantástico, né? Ainda precisa do trabalho de sentimentos, que é a ficção que dá. Seguindo essas trilhas do pesadelo, nós chegamos ao presente, esse presente assustador que estamos vivendo. Há um período que, tendo começado nos primeiros meses de 2020, parece não querer acabar. Essa atmosfera me leva a pensar várias vezes em um de seus livros, O Quase Fim do Mundo. Embora a razão seja de outra natureza, parece-me com frequência que há uma situação de desmoronamento que nos coloca diante de um clima exatamente de quase fim do mundo. Mais uma vez, a literatura exercitou-se como uma espécie de profecia. E eu queria saber queria que você falasse um pouco desse livro. E, por fim, para, infelizmente, fecharmos a conversa, queria saber como é que o escritor, afeito ao combate, tem vivido essa experiência que é, de um modo ou de outro, uma forma de guerra. O Quase Fim do Mundo, felizmente é quase, eu acho que a ideia fundamental, talvez, que estava subjacente, que não está expressa no livro, mas é que eu acho, cada vez mais acho isso, e vamos chamá-lo de ciência, é que a humanidade já esteve à beira do colapso muitas vezes, né? Há alguns mitos que ficaram até mais ou menos cristalizados em religiões e que indicam que alguma coisa houve. Como qualquer mito, parte de uma realidade, alguma coisa que aconteceu, e depois cada geração vai acrescentando uma coisa e vai mudando aqui e ali, mas fica um resíduo, uma poeira daquilo que aconteceu, fica no mito, na lenda. Nos tempos em que eu estudava sociologia, eu deparei-me com um autor, acho que é Malinowski, não tenho a certeza, antropólogo, que numa das ilhas do Pacífico descobriu um fenómeno extraordinário, que era, naquela ilha só havia capim e cabras, mais nada. É uma ilha pequena, provavelmente as cabras chegaram ali de um naufrágio qualquer do navio e havia uns pares de cabras que chegaram à terra, reproduziram-se, mas quando estava a haver muito pouco capim, porque as cabras se reproduziam muito e comiam o capim, o que acontecia é que os mais velhos subiam para um penhasco enorme sobre o mar e atiravam-se. Suicídio coletivo. E ele observou isso e contou isso, que era para que os mais velhos davam espaço aos mais novos, diminuía assim a população, o capim já podia crescer, né, e haver, portanto, comida para os mais jovens poderem sobreviver. Bom, os ciclos digamos, da natureza,
os tais ciclos eternos, né, perpétuos, né, da geração da utopia. Portanto, esses pensamentos têm a ver com a gênese do livro. Né? Portanto, fazer alguma coisa que faz com que quase tudo desapareça, e claro que isso tem que acontecer naquilo que até hoje há vestígios de ser o berço da humanidade, né? Aquela parte da África. Até hoje, porque pode ser que se descubra que afinal há 2.000 milhões de anos, já no que é hoje Salvador, né, existiam lá uns hominídeos a matarem-se uns aos outros. Né? Pode acontecer. Bom, mas pelo que se conhece hoje, né, parece que foi em África. E, portanto, o livro também começa em África, e há ali uns sobreviventes e tal, que, em princípio, vão recriar uma humanidade que vai descobrir umas armas poderosíssimas para se autodestruir. Como é que você está vivendo? Estou vivendo esse momento. Quer dizer, bem, é como se estivesse mais ou menos na prisão. Como não tinha a experiência da prisão, agora já tive várias experiências, esta é mais uma. Pronto, é um bocado aborrecido, sem dúvida alguma, sobretudo dava jeito de viajar um pouco. Estamos esperando que a ciência, a única coisa que talvez nos salve, e que nos vá salvando sempre, né? Ao mesmo tempo que ajuda a criar as armas, mas também encontra as formas de salvar, né? Portanto, que a ciência descubra o antídoto. Né? Não estou falando da vacina, porque isso é só passageira, mas a cura, né? O medicamentozinho que se toma e acabou, e passa tudo. Né? Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, preciso ter calma. Aguentar com calma aí. Agora, era preciso que os meios de informação não pensassem apenas na audiência e, portanto, variassem os temas. Como nós estamos fazendo aqui, estamos a falar de outras coisas e não disso que está por aí, anda por aí, à solta. Mas hoje não se pode abrir a televisão, lá está, aí está isto, não sei o que, nos dados. Ou a rádio, os jornalistas hoje são monojornalistas, quer dizer, só há monojornalismo, o jornalismo de uma só cor, né? Quer dizer, é tudo Covid, né? Portanto, informação é igual a Covid. Uhum. Uma pessoa pode perguntar, mas você tem carteira de covideiro? Carteira de jornalista, tem carteira de covideiro, ou covidista, assim já. Não custa imaginar isso, estamos a chegando lá. Era bom mudar esses assuntos, falar de outras coisas, etc. E o meu conselho é, leiam livros. Os livros têm histórias de tudo, desde a mulher que é assassina, até a que é boazinha, não é? Os homens não têm piada, são sempre iguais, mas as mulheres têm piada, podem ser assassinas com um sorriso, por exemplo, como a Rita está fazendo neste momento, não é? E afinal ter uma alma de criminosa nata, não é? Quer dizer, quem me dera. A literatura ajuda nesse aspecto. Bom, Pepetela, muito obrigada, muitíssimo obrigada mesmo. Foi um prazer enorme, mais uma vez, conversar com você sobre tantos temas como você destacou aqui e poder atravessar essa sua obra, né, que, de fato, vem nos acompanhando já há muitas décadas no mundo da língua portuguesa e não só. Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos, que integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.